Bom dia. O Filipe é um gestor, empresário, chairman da Logoplast. A Logoplast é uma empresa que também trabalha o plástico e é uma empresa que tem uma característica. Nasceu em 1976 pelas mãos do pai do Filipe, Marcel de Botton, que foi desde sempre uma pessoa diferente, porque integrou sempre no negócio e na perspectiva do negócio uma lógica de sustentabilidade, de inovação, de pensar o desperdício, pensar como é que o negócio podia ser mais sustentável. E é por isso que o trabalho depois conduzido pelo Filipe levou a que a Logoplast seja hoje uma das grandes empresas portuguesas, ou sediadas em Portugal, presente em 3 continentes, espero que esteja a dizer corretamente, em 18 países, e é uma empresa que é um modelo de gestão para muita gente. O nosso convidado vem-nos falar um bocadinho na sequência desta exposição. Eu vou só passar a palavra ao Ricardo Neto, que é o Presidente da Novo Verde, que é o patrocinador destas conversas e que vai também só aqui dar uma palavra muito rápida para passarmos de imediato ao Filipe, para ter uma conversa convosco. Obrigado. Obrigado, Miguel. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, enquanto Presidente da Novo Verde e da ERP Portugal, e nesta parceria que temos com a Fundação EDP, dizer-vos que nós temos esta responsabilidade, enquanto entidades gestoras, de sensibilização e sensibilizar as pessoas para os temas das reciclagens, para o tema da deposição correta dos resíduos, no nosso caso, as pilhas, as baterias, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e também, obviamente, as embalagens. E é neste sentido que patrocinamos estas conversas, que são muito mais do que sustentabilidade, mas também são sustentabilidade. Eu espero que vocês aproveitem um bocadinho e que, de certa forma, ou mantenham comportamentos sustentáveis que já tenham, ou os integrem no vosso dia-a-dia. Muito obrigado. E já agora, muito obrigado ao orador de hoje pela conversa. Acho que tenho aqui. Muito obrigado. Bom dia. Isto é um pouco como começar no domingo o Sporting Benfica, é perder logo 1-0 quando se entra em campo. Eu tenho que começar por pedir desculpa por chegar atrasado, mas de facto tenho que começar por aqui, que é indesculpável, mas a desculpa fica feita. Quando o Miguel e a Rosa me desafiaram, e depois o Ricardo, para vir aqui falar sobre a Logoplast e sobre o tema dos plásticos, que é claramente o menino feio, o pato feio hoje em dia das embalagens, eu fiquei na dúvida sobre como é que havia de abordar, como é que havia de trazer a conversa. Depois eles explicaram-me, portanto, em que ano é que vocês estavam a estudar, onde é que estudavam. Portanto, eu quero começar ao contrário, que é, eu gostava que vocês me dissessem o que é que gostavam de saber. Portanto, eu começo logo o ataque, para tentar ficar um igual. Quais são os temas sobre plásticos que vocês gostavam de fazer? Sobre embalagens, sobre a reciclagem, sobre a origem do material, sobre porque é que o plástico é, hoje em dia, o menino mau ou o pato feio na economia. O que é que vos preocupa no dia-a-dia? O que é que vocês viram ali na exposição e que achassem na exposição que foi mentira? Vocês viram alguma coisa que dissessem assim, não, isto aqui é o que se chama hoje em dia, é uma palavra inglesa que se utiliza muito, que é o chamado greenwashing, que ao fim e ao cabo utilizar argumentos de sustentabilidade, que o Ricardo estava aqui a definir, para ao fim e ao cabo transformar uma realidade má numa realidade boa. E aquilo que nós queremos e aquilo que nós fazemos, e sobretudo no Logoplástico, como dizia o Miguel, nós hoje trabalhamos não é em 18 é onde temos presença, mas com fábricas hoje em dia estamos em 16 países, portanto vamos desde o Vietnã até ao outro extremo do Canadá, até Vancouver, e onde temos que lidar com 38 nacionalidades diferentes, portanto temos que falar com vietnamitas, falar com brasileiros, falar com mexicanos, falar com portugueses, com franceses, com ingleses, com russos, que é sempre tudo muito complicado, porque cada pessoa pensa de uma forma diferente, e temos que tentar encontrar um denominador comum, quando ao fim e ao cabo nós trazemos as nossas fábricas, que são 70 fábricas que nós temos, são 2.600 pessoas que trabalham na Logoplast, e o que nós queremos é que essas 2.600 pessoas, e gostava, no final desta conversa que vamos ter aqui todos, que vocês também fossem aquilo que são essas 2.600 pessoas que são embaixadores dos plásticos. Ou seja, se eu chegar ao fim desta conversa, vocês saírem daqui
e disserem o que aquele caramelo esteve ali a dizer, até que é mais ou menos verdade, o caramelo sou eu, é mais ou menos verdade, era isso que eu gostava de ouvir de vocês, era isso que eu tentaria, para mim, ser um sucesso, se eu vos conseguir passar a mensagem relativamente ao tema dos plásticos. O que é que vocês acham, o que é que vos preocupa? Se há alguma pergunta que gostassem de começar ou não? Algum tema que gostassem de, até gostei da exposição. Esta é a primeira pergunta, boa. É fantástico hoje em dia, é sempre uma rapariga que faz a primeira pergunta. Então nós rapazes estamos mal. Diga. Bom dia, bom dia. Como é que é o teu nome? Gilda. Gilda, Filipe. A pergunta que eu queria fazer é que durante a visita a nossa guia disse-nos que o plástico é muito mau para o meio ambiente agora e para as nossas vidas e também economicamente. Eu queria saber o porquê, porque pelo menos eu acho que não explicaram. Boa. Gilda, sabes o nome dela ou não? Que é para eu pedir ao Miguel para despedi-la. Estava a brincar contigo, estou a brincar contigo, não é muito diferente o nome dela. É assim, o problema dos plásticos é o sucesso do plástico, ou seja, o plástico é um material, é uma embalagem. Eu estou a falar do plástico mais como embalagem do que propriamente como outras aplicações, porque o plástico tem embalagens a nível da medicina, tem embalagens tem aplicações a nível da medicina, tem aplicações ao nível dos automóveis. Algum de vocês tem um telemóvel? Alguém tem um telemóvel? Algum dos vossos telemóveis não é de plástico? Algum de vocês está vestido? Alguma da vossa roupa não é de plástico? É que se nós começamos a pensar no plástico, muitas vezes nós pensamos naquela garrafa que vemos ali na praia da Caparica e que está no meio ali onde não devia estar. Ou estamos a nadar no meio do Tejo e de repente vemos ali embalagens. Mas a vantagem ou o drama do plástico é que o plástico hoje em dia está em toda a nossa vida. Quando se fala, hoje em dia fala-se muito, e vocês já ouviram falar, do tema dos peixes comerem plástico e de hoje em dia quando nós comemos peixe, comermos plástico. O drama dos nanomateriais ou das chamadas nano... Em que ano vocês estão? Nono. Sabem o que é uma nanopartícula? Portanto, uma partícula mínima, muito pequena. O drama da nossa roupa é quando nós lavamos a roupa numa máquina de lavar, há filtros que fazem com que a sujidade que sai da nossa roupa não vá para o esgoto. Mas as nossas roupas são feitas de fibras de plástico, chamemos-lhe assim, para ser mais simplificado, que são muito, muito pequenas. E essas pequeníssimas partículas, os filtros não conseguem deixar de segurar essas pequenas partículas. Ou seja, essas pequenas partículas vão para o esgoto e vão para o mar, porque mesmo nas hectares não são seguras. E, de facto, entram na cadeia alimentar e na cadeia como um todo. Mas se nós pensarmos hoje em dia no plástico, o drama do plástico é que ele está presente em toda a nossa vida. É impossível hoje em dia a nossa vida sem plástico. Vocês pensem no vosso dia-a-dia, na vossa sociedade de consumo, na nossa sociedade de consumo, o drama é que nós não conseguimos viver sem plástico. Hoje era impossível nós podermos alimentar os 8 mil milhões de habitantes que existem no mundo se não houvesse embalagens que permitissem transportar os alimentos de forma segura e, sobretudo, de forma a preservar o conteúdo durante o tempo necessário para chegar a países mais longínquos e muitas vezes em condições mais complicadas. Então, a indústria plástica, nós os industriais, achamos que nós somos tão bons, somos tão fantásticos, que nem nos temos que nos preocupar, porque eles podem dizer mal do plástico, mas o plástico é tão importante que nunca vai desaparecer. Ou seja, perdemos algo que hoje em dia é fundamental na vossa geração, sobretudo, que é chamada a guerra da comunicação. Hoje em dia, nas redes sociais, que é onde se faz grande parte das notícias, ou grande parte do que nós hoje em dia depois temos que nos defender ou que temos que comentar, é nas redes sociais. E nas redes sociais, a indústria dos plásticos, seja os fornecedores de matéria-prima, seja os transformadores como nós, seja alguns utilizadores ou algumas empresas utilizadoras, como uma Henkel, uma Procter & Gamble, uma Nestlé, uma L'Oréal, acharam, não, é assim, eles bem podem dizer mal do plástico, mas como o plástico é tão importante, não nos vamos sequer preocupar em comentar. Ou não preocupar em comentar, não só não se ganhou nenhuma das batalhas, como se perdeu a guerra da comunicação. Portanto, o primeiro grande problema que existe nos plásticos
e daí a imagem que eu respeito, porque tenho que respeitar qualquer pessoa da vossa guia. Ela diz, bom, eu estou aqui a mostrar plásticos, aqui no Museu no MAT, que é um museu extraordinário, mas em boa verdade eu até estou incomodada porque eu não gosto de plástico, porque o plástico é o grande inimigo. E o drama dela dizer isso é porque, compreensivelmente, ela não tem alguma informação e o erro é nosso de não lhe passarmos a informação relativamente ao tema dos plásticos. Vou-vos dar um exemplo, para vocês perceberem porque é que às vezes o plástico, e nenhum de nós gosta de plástico. Não há aqui nenhum tema de amor ou não amor ao plástico. Há meramente uma questão de tentarmos ser aqui, eu diria, objetivos e não estarmos a tentar ser parciais na nossa análise. Mas eu vou-vos dar um exemplo. Algum de vocês já bebeu vinho? Há muitos mentirosos na vossa aula. Todos nós já bebemos vinho, como é óbvio, enfim, a grande maioria bebeu vinho. Então, nenhuma das professoras disse nada, portanto, estou a falar, quando falo de mentirosos, estou a falar de toda a gente em geral, não estou a falar dos alunos, quer dizer, inclusive do Miguel e do Ricardo também não disseram nada. Mas é assim, uma garrafa de vinho, tipicamente, é uma garrafa que vem numa garrafa de vidro. A grande maioria, mais de 90% do vinho em Portugal é vendido em garrafa de vidro. Uma garrafa de vidro pesa à volta de 400 gramas, meio quilo, para fazer conta mais fácil. A mesma garrafa de plástico que conserva o vinho da mesma forma, rigorosamente da mesma forma, pesa 32 gramas, ou 30 gramas. Mas pode ter 50 gramas para ser a conta mais fácil, e 50 para meio quilo. Ou seja, pesa 1/10 do que pesa uma garrafa de vidro. É claro que vocês depois vão dizer, sim, mas uma garrafa, eu estar a beber vinho numa garrafa de plástico à mesa, parece que é um vinho barato. Há 30 anos atrás, quando as garrafas de água eram em vidro, e quando nós dizíamos por uma garrafa de plástico de água na mesa, toda a gente dizia não, isso não. Nenhuma das senhoras sabe isso, são todas muito novas, mas quer o Miguel, quer o Ricardo sabemos, porque é da nossa geração, do Ricardo já, enfim, todos praticamente, mas de facto não era bem ter uma garrafa de plástico de água à mesa. Hoje em dia, ter uma garrafa de plástico à mesa, de água, é uma coisa comum, é uma coisa normal. O vinho ainda tem esse preconceito que eu compreendo, até porque também produzimos vinho, do consumidor, nós achamos que a garrafa tem que ser de vidro. Agora pense uma coisa, eu tipicamente, o vinho é transportado em caixas de cartão de 6 garrafas. Eu transporto 6 garrafas de vinho, além do vinho lá dentro, do vinho líquido em si, o conteúdo, é sempre o mesmo peso, são sempre os mesmos 75 centilitros de vinho. Mas eu, ao transportar as 6 garrafas de vinho, ao estar em vidro, automaticamente estou a transportar 6 vezes 500 gramas, portanto 3 quilos de garrafas de vidro, e eu não pus lá o vinho dentro, certo? 3 quilos de vidro. Eu, para transportar 3 quilos de vinho, vem em caixas de cartão, a minha caixa de cartão tem que ser mais resistente do que se eu tiver as mesmas 6 garrafas em plástico que pesam 6 vezes 5, 300 gramas de plástico. Portanto, eu estou a comparar 3 quilos contra 300 gramas. Portanto, tenho um cartão mais leve num caso do que no outro. Sim, está bem, mas isso é uma pequena poupança, não é grande a poupança. Tudo bem. Uma das duas restrições tem os caminhões, quando nós vemos os caminhões aí fora que transportam mercadoria, tem 2 grandes restrições, que é o volume e a tara. Ou seja, os caminhões não podem, uma pessoa não pode pôr peso num caminhão, porque aquilo tem os eixos que se vão abaixo a partir de um certo peso. É chamada a tara. Portanto, eu tenho 2 restrições, que é o peso e a tara. Portanto, eu vou pôr menos garrafas de vinho, de vidro, embaladas em vidro, num caminhão, se for em vidro, do que se for em plástico. Portanto, ao transportar o vinho, vou poluir mais ao estar em vidro do que estar em plástico. Vou gastar mais pneus, vou gastar mais estrada, o alcatrão também se gasta, por isso é que ele tem que ser substituído. Ou seja, eu para fazer uma garrafa de vidro, para dar um exemplo, algum de vocês já foi a uma fábrica de vidro? O vidro basicamente é a areia da praia, praticamente, é a sílica que se derrete. Para derreter vidro, temos que levar um forno, portanto, pôr a areia a 1700 graus. Vejam que é preciso de consumo de energia para aquecer um forno de 1700 graus. O plástico é a cerca de 180 graus. Portanto, o consumo de energia é completamente diferente. Ou seja, se eu quero, de facto, fazer uma avaliação de qual é que é o material melhor ou pior, tenho que fazer aquilo que se chama, em inglês, uma Life Cycle Analysis, portanto, que é perceber a vida
toda a vida, a avaliação de toda a vida do produto. E são cerca de 3.000 variáveis que eu vou ter que estudar. Portanto, é um chamado Lagrangiano, para quem já estudou matemática, é um Lagrangiano com 3.000 variáveis, mais 3.000 variáveis, para eu chegar a uma conclusão. E contra todas as opiniões de uma guia, ou até da maioria de nós, o chamado, contra todas as opiniões, o plástico é muito mais amigo do ambiente do que o vidro. É claro que neste momento vocês estão a ver se lá está aquele caramelo a vender o seu peixe. Não, isto é objetivo. Isto é objetivo. Só que nós passarmos esta mensagem é muito complicado. Eu conseguir, mesmo que eu prove cientificamente, e como este exemplo posso dar muitos mais exemplos. O que não quer dizer que não haja espaço para tudo. O que não quer dizer que não haja espaço para qualquer material, mas é muito complicado. Eu, que sou diariamente, levo com Instagrams, Facebooks, hoje em dia já não é nada disso, hoje em dia já nem sei qual é que é hoje em dia a vossa rede mais aprovada. Insta? Pronto. Se eu estou constantemente com pequenos filmes no Instagram a dizer mal do plástico, devagarinho isto vai entrando. E, portanto, se nós não contrariamos esses movimentos, é quase impossível nós ganharmos essa batalha. E dentro do consumidor, dentro da maioria das pessoas, por menor informação, e não estou a dizer mal da guia porque elas têm menos informação, é porque eu é que sou mau informador e não lhe consigo dar a informação correta, não consigo mudar a opinião pública que é o plástico é um mau material. E como esta, há várias situações destas em que de facto tem essa situação. Onde é que foi extremamente importante e temos que agradecer as chamadas as associações ambientalistas e todos esses grupos chamadas ONGs, e nomeadamente um senhor que se chama David Attenborough. Alguns de vocês talvez já tenham visto um pequeno filme com as tartarugas e depois com os sacos de plástico à volta da cabeça da tartaruga, portanto não sei se já viram isso ou não, e com as baleias e os sacos de plástico nos oceanos. E esse senhor, que é um inglês, que é uma pessoa que tem bastante projeção como realizador, ele fez um filme e chamou a atenção, e de repente toda a gente acordou a dizer temos que fazer alguma coisa. Então, o que é que temos que fazer? Porque assim, toda a gente fala que o sexto ou o sétimo, consoante o que queremos opinar, o sexto ou o sétimo continente são as garrafas, uma enorme ilha de garrafas de plástico que existe no Oceano Atlântico, entre os dois continentes. E que estão garrafas por todo lado. Todos nós, quando vamos nadar para a praia, já apanhamos embalagens. Mas as embalagens não nascem lá. Fomos nós que atirámos as embalagens para o mar. As embalagens não chegaram ao mar, não nasceram por ali. Fomos nós que as atirámos para lá. Daí aquele tema que o Ricardo estava aqui a pôr, que é muito importante, que é o tema que todos nós temos, é o tema da educação, que todos temos hoje em dia. Vocês já não são desse tempo, mas na minha altura, eu lembro de ver pessoas, eu nunca fumei, mas eu lembro de ver pessoas, uma pessoa estava dentro do carro, fumava, as pessoas abriam a janela, beata para fora do carro, maço de tabaco para fora do carro, pela janela fora. Isto era habitual. Hoje em dia as pessoas já não fazem isso, já há uma questão de educação que leva a que as pessoas não façam isso. O tema das embalagens de plástico é a mesma coisa. Mas, como temos que estimular e temos que motivar, há formas de o fazer. Por exemplo, se nós formos ao Brasil, ao Rio de Janeiro, se algum de vocês, ou quando algum de vocês for às praias no Rio de Janeiro, vai ver que nas praias do Rio de Janeiro, que são praias que não recomendo, as praias que temos aqui são muito mais bonitas, mas tem o encanto de ser o Rio de Janeiro, se vocês chegam à praia do Rio de Janeiro, não tem uma garrafa de plástico, nem uma lata de alumínio na areia. Não tem. Não encontram. Desafios a ir lá apanhar. Porquê? Porque têm os chamados catadores, que são pessoas de um nível social muitas vezes mais baixo, que estão com grandes sacos às costas, chamado catador, que havia antigamente cartão em Portugal, nas cidades, estão com grandes sacos a apanhar todas. Uma pessoa está a beber uma garrafa e ele vem ter connosco e diz, já acabou a garrafa? Quer para levar a garrafa? Porquê? Porque ele depois pega nessas garrafas e vai entregar em centros e troca por dinheiro. Portanto, é um emprego como de qualquer. Como o Miguel está na fundação, ou como a Rosa, ou como eu trabalhar numa empresa, é um emprego como de qualquer, que há uma troca económica. Portanto, há todo um sistema, e depois tem que haver um sistema de reciclagem, porque essas pessoas, quando apanham as embalagens, têm que ir encontrar um sítio perto de sua casa para poder entregar as garrafas e ser ressarcido das garrafas. Existe em Portugal uma legislação que ainda não se conseguiu implementar, erro, mais uma vez, da suposta elite, que é representada pelo Ricardo, pelo Miguel
e por mim, mas em menor escala, porque eles é que são a elite deste país, mas é que em que nós não conseguimos introduzir em Portugal o sistema de depósito, que seria uma forma de resolver grande parte dos problemas, que é quando eu vou a um bar, compro uma embalagem do que quer que seja, em qualquer material, ela em vez de valer 1 euro, vale 1,10 € e eu esses 10 cêntimos depois entrego a embalagem num sítio específico e recebo os 10 cêntimos de volta, sistema de depósito, chama-se isto um sistema de depósito. Portanto, toda esta criação destas cadeias de valor, portanto, destes sistemas, sistemas de recolha e, sobretudo, de criação de valor é que vão me permitir, a prazo, acabar com esses sistemas. Nós sabemos que 80% de todo o lixo que está nos oceanos, ou todas as embalagens, ou os resíduos, a palavra lixo aqui não se pode utilizar, todos os resíduos que estão nos oceanos vêm basicamente de 10 rios. E sabe-se os rios sabe-se de que rios são? São basicamente no Sudoeste Asiático e em África. Portanto, bastaria, entre aspas, pôr umas redes à saída desses rios, nas embocaduras desses rios, para segurar as embalagens, segurar os resíduos e reciclá-los antes de eles irem para os oceanos. Nós aqui em Portugal, nós já tentámos fazer isso em alguns dos rios e não há resíduos suficientes para justificar uma operação dessas do ponto de vista económico. Porquê? Porque o nível educacional que existe na maioria dos países, nomeadamente na Europa, já está a um nível que faz com que nós, de uma forma geral, não atiramos as coisas pela janela e não atiramos pelo rio. Agora, eu vou explicar a alguém que vive num continente, em alguns países em África, ou alguns países na América Latina, ou alguns países no Sudoeste Asiático, eu vou-lhes dizer, essas pessoas muitas vezes não têm 1 euro por dia de subsistência. E eu vou-lhes querer explicar que o problema é a reciclagem. Eles dizem, meu amigo, primeiro dê-me comer e depois é que eu vou reciclar. Portanto, há todo um drama aqui, ou uma questão, que tem que haver aqui uma interação entre nós, seres e nós, cidadãos, as entidades governamentais e as empresas. Tem que haver aqui um diálogo entre todos, uma concertação, para chegarmos, de facto, a conclusões que nos permitam fazer um mundo melhor. É o tema, neste momento, que nós todos estamos a viver, das alterações climáticas. Neste momento existe o problema do aquecimento, que todos nós vivemos. Nós este ano tivemos um inverno extremamente suave, pouco ou nada choveu. Isto é um drama que se vai prolongar pelos próximos anos. E todos nós estamos a ajudar a que isso aconteça. Porque com a nossa forma de estar e de ser, nós estamos a fazer com que cada vez mais a temperatura vá subindo, cada vez haja maior desertificação das nossas terras e que vai levar a que haja esses problemas das alterações climáticas. Gilda, foi uma pequena resposta à tua pergunta. pequena. Quem é que... Está aqui um microfone? Não estava? Alguém tinha aqui um microfone ou foi só passado? Está na mão. Quer fazer alguma pergunta ou ficou com o microfone e nem sabe o que é que há de fazer o microfone? É. Há mais alguma pergunta? Não? Não? Mais algum tema? Gilda, o que é que queres mais saber? Diz lá. Eu estou a pensar na forma em que eu vou perguntar. Põe o microfone que senão os teus colegas não ouvem. Ok. Eu estava a pensar na melhor forma de perguntar isto, porque você tinha dito que o grande problema do plástico é nós não nos conseguirmos livrar dele. Viver sem ele. Exato. Sim, viver sem ele. Então, sem ser isso, é bom. É. Ou seja, eu vou mais longe. Nós criamos uma sociedade, vivemos numa sociedade de consumo, infelizmente, que não conseguimos viver sem plástico. Vocês, uma pergunta. Têm trocado de telemóvel ao fim de quantos anos? Tentam trocar ao fim de quantos anos? 4. Eu troco de 4 em 4. 4 a 4 anos. Aqui? Não vi. 3? Boa. 2? Levanta a mão quem troca ao fim de 2 anos. E vocês têm Posso levantar a mão? Tens vergonha, pá? Mais. 2 anos. Quem troca ao fim de 2 anos? Vocês são dos grandes poluidores deste planeta. Ou seja, tenham consciência de todas... Estou na boa, não estou a agredir de nada, até vocês são muitos e eu sou só um, portanto tenho que ter cuidado naquilo que eu digo. Mas é assim,
algumas das nossas ações, nós dizemos, não, trocamos porque o outro tem mais memória, porque a câmara é melhor, porque o meu amigo ou a minha amiga tem uma marca que eu gosto mais. Pouco interessa aqui a razão. Ou porque é de uma cor amarela e eu não gosto do encarnado, só gosto do verde, que seria uma pessoa de bom gosto. Mas pronto, mas excluindo essas questões, quando nós tomamos essas atitudes, estamos a aumentar a poluição. Agora vocês vão dizer assim, mas espera aí, eu trocar um telemóvel, eu sou um no meio de 8 mil milhões. Não conto. Enganam-se. Todos nós contamos, porque isto é o grão a grão e chega a linha ao papo. Todos nós contamos e todos nós somos iguais. Aliás, houve aqui uma exposição feita aqui neste museu, aqui há 5 ou 6 anos, não me lembro, num senhor que era um francês, que era um tipo brilhante, que era um fotógrafo. Ele andava a fotografar o mundo de helicóptero. E o helicóptero dele caiu no Mali, se a memória não me falha, foi no Mali. E caiu no meio do deserto. Portanto, num país da África, caiu no meio do deserto. Pronto. Mas foi recolhido por uma família que no meio do deserto, no meio do nada, teve a sorte, no meio disto tudo, foi recolhido por uma família no meio do deserto no Mali. E o tempo de virem, enfim, entre aspas, salvá-lo, de virem buscá-lo, pouco interessa, com o helicóptero e tudo mais, ele teve ali 3, 4 dias, ou 2, 3 dias, à conversa com esse senhor. Além desse senhor, ou dessa família, ter sido de uma generosidade inexplicável, porque ele era uma pessoa muito pobre, com muito pouco, mas, no entanto, em situação de perigo de outros, decidiu partilhar com esse francês, Bernard, já me lembro o nome dele, Bernard, não lembro também. É normal que sou mais velho do que tu devias te lembrar, mas que era um Bernard qualquer coisa, e ele percebeu, teve lá a conversa com ele durante 2, 3 dias, e achou fascinante de ver com uma família, uns senhores que viviam no meio do nada, que nunca tinham tido contacto com ninguém, ou com nada, que não viam televisão, que não tinham Wi-Fi, que não tinham internet, não tinham nada, tinha exatamente as mesmas preocupações do que ele. Eram as mesmas preocupações em termos de família, do amor, do cuidar do próximo, do que é que podiam fazer diferente, era tudo igual. Então esse homem, inspirado pela queda do helicóptero, decidiu fazer uma exposição que lhe chamou Os Outros 7 mil milhões. Na altura só havia 7 mil milhões de habitantes, que teve aqui em exposição, e que ele fez alguns milhares, ou mesmo quantas milhares, era para cima de 20, ou de 7 mil, ou 8 mil, não me lembro, entrevistas com pessoas em São Paulo, em Beijing, em Vancouver, em Lisboa, em Joanesburgo, em Maputo, onde fosse, e chegou à conclusão que fôssemos nós, pescador, dirigente de uma empresa, varredor de rua, quem quer que fosse, cameraman, quem quer que fosse, todos nós temos na vida as mesmas preocupações, independentemente de sermos mais ricos, mais pobres, de estarmos melhor ou pior. Ou seja, todas as nossas atitudes contam. Nesta busca que nós temos da felicidade, todos nós contamos. Portanto, não estou aqui a incitar, a incentivar a trocar de telemóvel de 3 em 3 anos ou 4 em 4 anos, mas é engraçado porque há um estudo que foi feito, isto é científico mais uma vez, no que toca a estes temas, que prova que mudarmos ou atrasarmos de 1 ano a troca do telemóvel, estamos a ajudar ou estamos a criar menos problemas em termos de aquecimento pelo tema da reciclagem, muito significativos em termos mundiais. Portanto, vejam o impacto que a trafaria tem no mundo. A trafaria é o centro do mundo, não sei se já perceberam. Ou seja, porque todos nós somos o centro do mundo sempre que nós agimos. Mas, eu posso ir falando com a Gilda. Aliás, eu vou almoçar com a Gilda e com mais perguntas. Quem é que ajuda a Gilda? Bora. Eu ofereço um Santini a cada um que fizer uma pergunta. A Gilda já tem um, já está garantido. Conhecem o Santini? Olha, apareceu logo mais uma pergunta. Isto não é nada. Isto é chamada a corrupção. Isto é uma vergonha. Já viu? Não, ainda assim eu corrompi com testemunhas. Quer dizer. Eu já tinha dúvidas. Já tinha. Então não quero o Santini. Olá. Estou a brincar consigo. Diga. Como é que se chama? Cássia. Cássia. Diga, Cássia. Então, nos últimos 3 anos, eu troquei telemóvel de 1 em 1 ano. Nesses 3 anos seguidos. E assim eu também poluí o planeta. E como? Põe a pergunta mais. Põe também. Nos últimos 3 anos, eu troquei telemóvel. Tipo, cada ano um telemóvel, cada ano um telemóvel diferente. Então assim eu também poluí o planeta. Claro, todos nós. Como?
Porque Não assim, percebi essa parte. porque eu não estou a acusar ninguém ensina, não estou a acusar ninguém, troquem às vezes quiser, não estou a acusar ninguém. Mas quando eu pego o telemóvel, pego neste telemóvel, não, isto não é um telemóvel, isto é um gravador. Então, pronto. Eu aqui não tenho telemóvel, mas eu pego no teu telemóvel. Se eu o deitar fora, estou a deitar fora muitas peças ali dentro, desde peças eletrónicas, que estão lá dentro, que eu tenho que retirar do telemóvel para conseguir separar no meu circuito de reciclagem, o plástico, que é feito as tampas e lá dentro muitas peças do telemóvel, o ecrã, que é um material diferente do telemóvel, da base do telemóvel, ou seja, eu tenho uma série de materiais dentro de um telemóvel que leva a que a sua reciclagem custa-me imenso dinheiro, porque eu vou ter que separar todo o telemóvel dos vários materiais. Isto porquê? Quando eu quero reciclar um material, eu tenho que ter um material o mais não poluído possível. E quando eu falo aqui de não poluição se eu quero reciclar uma garrafa de vidro, eu não posso ter dentro da garrafa de vidro plástico ou outros materiais. Porquê? Porque depois, quando eu partir, vou estar a contaminar, porque vou transformar em cascão, e se tenho outros materiais lá dentro, se tenho pedras, se tenho outras coisas lá dentro, depois, quando eu utilizar esse material que eu triturei para reutilizar, vai-me contaminar a nova embalagem, porque a nova embalagem vai lá ter uma pedra ou vai ter algo que não é vidro. Mesma coisa para o plástico, mesma coisa para qualquer outro material. Portanto, eu tenho que pegar no telemóvel e tenho que separar ao máximo todos os diferentes materiais para conseguir reciclar material por material. Quando vocês vão aos ecopontos, vocês têm vários ecopontos. Tem o ecoponto do papel, tem o do plástico, tem o do vidro, portanto, e os resíduos, basicamente. Se nós, na brincadeira, pomos garrafas de vidro no plástico, portanto, se nós pegamos no que devia ir para o verde, pomos no amarelo, ou no que devia ir para o amarelo, pomos no azul, ou o que quer que seja, nós estamos só a fazer uma coisa. Esse lote, portanto, esse caixote amarelo, verde ou azul, deixou de ser utilizável para ser reciclável. Portanto, eu estou a contaminar esse material. Portanto, tiveram ali 20 pessoas com muito cuidado a separar os materiais, depois aparece uma pessoa que, a campeão, é-lhe indiferente, mete qualquer material em qualquer cor, eu estou a estragar, vamos por assim, esse material que eu podia reciclar. E o custo que eu tenho depois da separação é um custo enorme. Portanto, eu pego nos telemóveis, que são telemóveis muitas vezes que ainda estão bons, não estou a dizer que os estão estragados, estão estragados, mas muitas vezes os telemóveis estão bons. Se eu pego no telemóvel e vou utilizá-lo para outros fins, portanto, por simplesmente quero um novo telemóvel, pela razão que for, porque o meu era antigo e quero o mais moderno, eu estou a acrescentar à cadeia da reciclagem algo que, se eu levasse mais tempo, permitia aliviar a cadeia durante algum tempo. E se todos nós fizermos isso, acabamos de nos ajudar uns aos outros. Mas não agarrem no telemóvel, não estou a acusar ninguém pelo tema do telemóvel. É um exemplo daquilo que todos nós fazemos. E que tem impacto depois em termos de emissões. Mais Santinis ou não? Quem é que não conhece os gelados Santini? Gelados Santini, alguém conhece ou não? Não? Diga. Só conhece porque o Marcelo conhece, mas o Marcelo trabalha para nós. Ele é o nosso publicitário. Quer dizer, é uma marca de gelados que é aqui mesmo aqui à frente. Vocês vão, depois, não sei se a escola consegue ou não levá-los ali, mas tem o maior prazer em oferecer um gelado a cada um. Diga, Cássia. Eu gostaria de É aqui à frente, saber depois já explico. se tem como nós trocarmos o telemóvel sem poluir o planeta e como é que devemos fazer isso, ou podemos fazer isso. Ou será que sempre que trocarmos, independentemente se for tipo de 4 em 4 ou 5 em 5, estamos sempre a prejudicar nem o planeta? De uma certa forma, estamos sempre a fazê-lo. Agora, quanto mais alongarmos a utilização, menos carregamos o sistema da reciclagem e mais permitimos, porque não vamos ter que produzir mais telemóveis novos, porque se eu atraso a troca do meu telemóvel, sou uma pessoa a menos a comprar um telemóvel novo. E, portanto, vou fazer com que haja menos necessidades de mercado. E, portanto, tudo isso acaba por ter um impacto ao longo de toda a cadeia de valor. Há menos transporte de telemóveis.
há menos caminhões a circularem, há menos caixas a serem utilizadas. Portanto, é isso tudo que uma pessoa tipicamente não pensa quando olha para um telemóvel, mas é toda essa cadeia de valor que está aqui em causa, que começa nas matérias-primas e que acaba no fim da vida útil do bem. Diga, João. Queres alguma pergunta? Não. Queres? Então, peraí, deixa eu ver aqui só. Diz. Como é que te chamas? Luís. Luís. E se a gente mandar o lixo todo do planeta para o espaço? Isso é uma música. É uma música brasileira até. É assim, jogado no espaço, que era como era a música. O drama é que é assim, vais pôr no espaço, mas depois vais pôr tanto lixo no espaço que vais ter que tirá-lo de lá. Como? É essa a questão. Ou seja, ao fazermos isso, imagina que isso fosse uma solução. Ótimo. Eu estou a levar para o espaço. Primeiro, como é que eu levo para o espaço? Foguetões, porque dá a impressão que se eu tirar para o ar é capaz de não chegar lá. Portanto, vou ter que utilizar algum meio de transporte até lá. Neste momento, já começa a existir um tema que é a poluição do espaço pelo número de satélites que existem no espaço, que eles correm risco de chocar. Isso é um tema que já existe e nós não os vemos. Se nós pegarmos todo o lixo que nós produzimos, ou todos os resíduos que nós produzimos e jogássemos no espaço, estamos a criar um problema, estamos meramente a empurrar com a barriga um problema que já existe. Não, depois com um drama grave, Luís, que é como é que você leva isso para lá? Como é que tu levas isso para lá? Então, com uma nave, É, mas a nave vai poluir, não é? pode, tipo, juntar todo esse lixo e compactar em um cubo pequeno e jogar. Que é o que é já feito. Neste momento, aquilo que se faz é, tu tens várias formas de reciclar. Tu, grande parte do que é feito, por exemplo, os carros. Não sei se já viste como é que se aproveitam os carros uma vez utilizados. São compactados e vira um cubo pequeno. Mas esse cubo pequeno depois é reutilizado para fazer novos carros. E mais vale tu reutilizares o material que utilizaste já uma vez do que estares a pô-lo numa lixeira. O drama que existiu até hoje, durante muitos anos, o que nós fomos fazendo, nós todos, fomos criando lixeiras, aterros. Ou seja, punhamos tudo num buraco, depois tapávamos o buraco, punhamos umas árvores em cima, ninguém via. Estava feito. É uma forma, em vez de pôr no espaço, pões por baixo da terra. Mas isso tem um limite, porque aparentemente já não há mais espaço para fazer isso. E depois tem outro tema que é estás a contaminar o espaço, seja o espaço terra, seja o espaço. Como você vai contaminar o espaço? Porque estás a pôr tanto lixo lá em cima que chega a uma altura que, em termos de radiações solares... Mas o espaço é infinito? Não, mas é que o espaço é infinito, mas tu tens um problema que é tu não consegues levar o lixo para o infinito. Tu, com as toneladas que geras diariamente pela humanidade, não haveria foguetões suficientes para levar o lixo para o espaço infinito. E o espaço infinito é a partir de uma distância. E depois como é que é? A nave vai e vem e a poluição da nave que vai e vem. É como os aviões. Os aviões são, por exemplo, é muito interessante quando a pessoa vê aquelas reuniões. Existe uma reunião uma vez por ano na Suíça, que é em Davos, que é onde vão os grandes cérebros vão pensar sobre o futuro do mundo. E um dos temas é a emissão de CO2, que é o grande tema neste momento, do carbono. E um dos grandes emissores de carbono são os aviões. É também um dos grandes emissores de carbono, como os carros, são um dos grandes emissores de carbono. E eles vão todos para lá no seu jato privado. Portanto, a poluir muito mais do que se fosse num jato comercial. Mas tu pegas no lixo, é inviável tu pôres o lixo todo no espaço. É uma solução que seria interessante, mas não é assim. Tu não podes pôr uma tubagem daqui para o espaço. Isso não existe, não. Pelo menos que eu conheça. Mas está aí uma boa oportunidade para ti. Quantos anos tens, Luís? 14. 14. De pensar numa solução para esse tema. Não estou a brincar. É assim, nós às vezes dizemos, eu não estou a brincar contigo, assim, eu não sei. Talvez o Ricardo saiba, talvez o Miguel saiba. Eu não sei a solução para isso. Mas da mesma forma que aqui há pouco mais de 20 anos se descobriu o telemóvel, que não existia há pouco mais de 20 anos, talvez tu daqui também consigas criar uma solução para o lixo ou para os resíduos para pôr no espaço, que neste momento não há solução para isso. Hoje, as we speak. Mas é um bom desafio para ti, Luís.
descobrir a forma de pôr o lixo no espaço. Ejetar ele no espaço. Oi? Ejetar ele. Não, acho que não vais dar a solução agora, porque tem que ser um pouquinho mais pensada, mas talvez haja a solução, eu não a conheço neste momento. Não tem aqueles balões que tipo, vão ao espaço? Porque tem uns balões gigantes e vão Não para o chega, espaço. não chega. Vais estudar, não chega. Não chega. Mas seria uma solução, pode ser uma solução. Então, com o futuro, a tecnologia vai aumentando e até lá podem arranjar uma solução para isso. E tu serás o homem que vai resolver isso. É um bom desafio. Claro. Todos nós na vida temos de ter desafios. Isso é um bom desafio. Por que não? Eu não estou a dizer que não seja viável no futuro. Estou a dizer, hoje não é. Mas espero daqui a uns anos estar lá em cima e dizer, que a luz resolveu o problema. Mas, claro. Chamo-me Teresa. Eu queria perguntar se é possível reciclar todos os lixos que existem na Terra. Possível, a pergunta da Teresa, se é possível reciclar todos os lixos que há na Terra. Se é possível reciclar todo o lixo que há na Terra. Possível é. Se é economicamente interessante, creio que não. Explico. Nós criámos na Logoplast, que foi garrafas, embalagem, garrafas neste caso para detergente, a partir dos resíduos que há nos oceanos. O drama, e portanto recolhemos algumas toneladas de resíduos do oceano que triturámos, reciclámos para fazer garrafas novamente. Okay? O problema é que os materiais, pelo seu prolongado contacto com o sal, com o mar, com os oceanos, degradaram a qualidade do material. E, portanto, o custo que existiu de pegar no lixo ou nos resíduos marítimos, ou marítimos, trazê-los para a terra, reciclá-los, transformá-los em embalagens, obrigou-nos a pôr material virgem, praticamente de 90% para aproveitar 10% do material que vinha do mar. Portanto, o custo da operação, infelizmente, torna que possível é, mas viável economicamente não é. E nós vivemos um drama, todos nós. E, mais uma vez, se formos todos honestos, que é assim, todos nós somos amigos do ambiente, sim. Todos nós queremos verde, sim. Quantos de nós é que sobrepagamos algo por ser amigo do ambiente? Dou-vos um exemplo. Vocês têm aqui uma t-shirt, usam t-shirts, todos vocês têm t-shirts, camisa, o que for. Vocês vão a uma loja, eu tenho esta t-shirt da New York, tenho de Nova York, cheerful, fantástico, tenho. Em material normal, custa 7 euros. Em material reciclado, amigo do ambiente, custa 9,50 euros. Pensem e não me mintam, e sobretudo não se mintam a vocês próprios, quantos é que vão aceitar pagar mais 2 euros ou 2,50 euros por ter uma t-shirt que diz lá que é amiga do ambiente? Desculpa? Mas é que o drama, o comentário foi que não devia ser ao contrário, é que o drama é que o material reciclado hoje, pela cadeia de valor e pelo custo que tem recuperá-lo e pelo seu pouco volume que existe, é mais caro do que o material virgem. Mas isto é o ovo e a galinha, porque quanto mais material reciclado houver, mais baixa o preço da reciclagem. Quanto mais conseguir recolher, mais baixa o preço do material. E mais vai ao encontro do que tu estás a dizer, sem dúvida. Mas hoje, mesmo com o preço do petróleo ao que está, o preço do virgem é mais barato. E o que se passa é que nós, consumidores, não estamos dispostos a sobrepagar só pelo facto de ser amigo do ambiente. Eu vou comprar uma garrafa de cerveja. E diz, não, se comprar esta garrafa de cerveja custa 50 cêntimos, mas se comprarem esta, que é amiga do ambiente, custa 65 cêntimos. Não vão comprar. A McKinsey, que é uma consultora internacional, fez um estudo, só 9% dos consumidores é que querem pagar ou querem sobrepagar por ser algo verde.
E depois isto põe um problema, que é as empresas que põem os produtos nos locais de venda têm que vender. E se nós não compramos, eles não os põem. Portanto, eles dizem, não, espera aí, se querem todos nós vivemos numa sociedade em que queremos o preço mais baixo possível. E, infelizmente, o preço mais baixo possível neste momento não é compatível com o tema da reciclagem ou do produto ser amigo do ambiente. Seja devido ou seja cor, diga. Não ouvi, desculpe, não estou a ouvir. Tenho que pôr o microfone, senão não ouvi. Eu ainda posso ouvir, os seus colegas é que não. Se eles começarem a vender mais baixo, ganham mais. Sim, mas o problema... Como é que é o teu nome? O teu nome? Não me lembro. Rânia. 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 O problema, Rânia, é que se eu não consigo encontrar material que seja mais barato, quando eu faço uma embalagem, eu tenho que ir comprar matéria-prima, certo? Se a matéria-prima virgem, chamada matéria-prima que eu utilizo pela primeira vez, é mais barata que a matéria-prima que eu compro reciclada, eu não consigo fazer uma embalagem mais barata com material reciclado. E, portanto, o meu cliente, a Danone, a Nestlé, a L'Oréal, quem seja, não vai conseguir comprar uma embalagem mais barata. Ou não conseguir comprar uma embalagem mais barata, tem como consequência que o consumidor não vai conseguir pagar mais barato, percebes? Isto é pescadinha de rabo na boca. E porquê é que isto acontece? Como todos nós não criamos sistemas de reciclagem, não há mais material reciclado que se recolhe e não conseguimos baixar de preço. Que é complicado, é uma equação complicada. Porque nós, consumidores, somos muito hipócritas. Nós falamos muito, mas depois, quando chega a hora de pagar a conta no supermercado, temos reações diferentes. Vou só acabar aqui deste lado, depois já vou aí. Diz. Não ouço e tens de dizer o teu nome. Diz. Há tanta poluição no mar. Como é o teu nome, desculpa? O teu nome? É Gonçalo. Gonçalo. Se há tanta poluição no mar, não existe uma forma, um plano para tentar tirar o plástico todo ou tudo que esteja a poluir o mar? Há dois temas aí. Essa pergunta é interessante. Há dois temas. Um primeiro tema que é recolher o que existe e, infelizmente, como eu dizia há pouco, não dá para reutilizar, porque todo esse material, qualquer que seja plástico, cartão, vidro não, mas o vidro está no fundo do mar, mas plástico, cartão, não consegue reutilizar porque está muito contaminado com sal e, portanto, não é viável, não se consegue economicamente reaproveitar. Mas isso estamos a trabalhar nas consequências, quer dizer assim, eu quero recolher o que existe aí. O outro tema que é muito mais importante, que é, eu quero é parar de pôr mais lixo, ou mais resíduos, ou mais embalagens nos oceanos. E esse aqui é o tema aqui mais importante, que é eu tenho que mudar os hábitos de ser, o hábito de estar, todos nós. E isso passa por todos nós. Quantos de nós é que nunca, ao longo da nossa vida, deixámos numa praia um pacote de bolachas, uma garrafa vazia de cerveja à noite, assim, uma bebedeira, uma embalagem de garrafa de vidro, de plástico. Todos vocês estão aqui, nunca deixaram nenhuma embalagem para trás numa praia? Ao longo da vossa vida? Nunca? Nem as vossas famílias? Não ouvi, não estou a ouvir. Não? Ninguém? Desculpa? Já. Há pessoas, pronto, e eu também já deixei, não vou estar a dizer que não. Como é óbvio, ao longo da minha vida também deixei, porque me esqueci, porque não vi, não estou a dizer que tenha sido propositado, mas deixámos. Provavelmente, não todos, mas alguns de nós, ou as nossas famílias. Ou quando fazemos isso, quando temos essa atitude, infelizmente, estamos a ajudar. Ou estamos a desajudar. E essa é maldade. Mas somos muitos. É que somos 8 mil milhões. Fala. Teresa, põe ao pé da boca. Isso. A nossa dirigente disse que a Itália é um dos países mais recicláveis do mundo. Mais que? Que recicla mais no mundo do que os Estados Unidos. Quero saber se é verdade. Não sei se ouviram a pergunta. Ouviram? O que estava a Teresa a dizer é se a Itália é dos países que mais recicla no mundo. É isso? Sim. Sim. Depende de que material estamos a falar. Porque depois o drama é que todos nós falamos do que queremos.
Mas o país que mais recicla, ou os países que mais reciclam, são os países do norte da Europa. E Itália está mais cá para baixo. Eles até gostavam de estar cá mais para cima, mas estão mais cá para baixo. A mesma parte do norte de Itália não recicla. A Alemanha e os países escandinavos são os países com maiores taxas de reciclagem. Isso tem uma razão de ser, que é o sistema de depósito ou de consignação que faz com que as pessoas levam a devolver as embalagens depois de consumir. Desculpa? A Índia. A Índia também. Eu acho que não, Teresa. Peço desculpa estar a... acho que não, e conhecendo a Índia, não vi muito. Até porque na Índia há muita venda... É um país relativamente pobre, a Índia, e há muita venda em monodoses. Na Índia, por exemplo, não sei se sabem na Índia, mas eu posso comprar cigarro à unidade. Eu vou ao café e não compro um maço, compro um cigarro. Sabias? Não Pronto. sabia. Eu vou comprar um shampoo, não compro uma embalagem de shampoo, compro uma dose de shampoo para lavar o cabelo. Portanto, e essas doses não são recicladas. Duvido que a Índia seja um bom exemplo aqui. Duvido. Não sei se está ali na exposição, porque eu não tive tempo de ir lá, mas está mal, quer dizer. Fala. Que eu ia perguntar... Peço desculpa por estar a fazer outra pergunta. Não. Mas o plástico é muito usado, muito mesmo usado hoje em dia. Mas se nós quisermos tipo, substituir, eu acho que não há um material, seja natural ou sintético, suficientemente abundante para substituir o plástico no mundo inteiro. Então, como é que vamos resolver este problema? Não dá. Essa aqui é a grande questão, é que não há... Por exemplo, se a Alemanha hoje decidisse, vamos acabar com o plástico. A Alemanha dizia, a partir de amanhã não há mais plástico. Pela razão que eu estava a explicar no início, não haveria estradas e caminhões suficientes na Alemanha para abastecer a população. O plástico está presente em tudo o que nós temos, feliz ou infelizmente, e pelas melhores razões, e infelizmente depois pelas razões como nós o tratamos. Mas o drama é que não há nenhum material, neste momento, hoje conhecido, que venha a substituir. Então, o que é que vai acontecer no futuro? Basicamente, o que vai acontecer é que vamos começar já estão a começar a desenvolver materiais que são mais fáceis de reciclar, que podem trabalhar nas mesmas máquinas que hoje fazem plástico e que vão poder ser mais facilmente recicláveis. E é por aí que vai, sobretudo, ir o caminho. Vai por aí e vai pelos fornecedores de matérias-primas, as grandes petroquímicas, que vão ter associados aos seus centros de produção equipamentos que permitem facilmente converter tudo o que é reciclado em materiais que podem ser utilizados. E é por aí que as coisas vão ir. Eu sei, peço desculpa, sim. Uma última pergunta, achei que era tua. Não. Uma última pergunta, então. Opa. Chamo-me Aline e a questão que eu tenho é assim, como disse, nós não conseguimos viver sem o plástico, e é verdade, nós usamos o plástico para tudo mesmo, mas agora, tal como fizeram para implementar o plástico na vida das pessoas, porque antes eles viam, não, eu não quero usar o plástico porque parece que eu tenho uma condição financeira baixa ou má e eu não quero mostrar isso para as pessoas, no caso. E pensando assim, será que para terminar, não terminar, porque nós precisamos do plástico, mas para diminuir o uso dele, não seria como o plástico, a mesma coisa que fizeram para a utilização do plástico, mas o inverso disso? Em vez de convencermos as pessoas de usar mais a usar menos, que é o que estão a fazer, né? Porque as pessoas seguem muito a moda. As pessoas seguem a moda todos os dias. Então, por que não tornamos não o uso do plástico uma moda?
Mudar, repara, olha para ti. O teu relógio, como o meu, é de plástico. Os teus óculos são de plástico. A tua roupa de plástico é. O telemóvel, as pulseiras, pares de sapatos. Ou seja, nós criamos uma sociedade de consumo em que eu não sei se nós estamos preparados para passar a usar essa mesma t-shirt nos próximos 12 meses, lavando diariamente, mas usar sempre a mesma. Estás preparada para isso? Não. Porque é necessário. Por N razões, até porque de repente vês uma preta, ou vês uma azul, ou vês uma e apetece comprar, portanto, por todas as razões. Ou seja, nós criamos uma sociedade em que é acessível a todos. O lado extraordinário do plástico, vamos já embora, Miguel, o lado extraordinário do plástico é que permitiu aceder às partes boas do consumo a grande maioria da população. Ou seja, hoje, todos nós podemos ter um relógio, todos nós podemos ter várias t-shirts, óculos de sol, o que quer que seja. Coisa que aqui há 40 anos atrás, como tu dizes, e muito bem, havia uma estratificação, só alguns é que podiam ter acesso a essas coisas. Dizer agora à sociedade, dizer ao mundo, a partir de agora, acabou. Vais ter que reverter o teu hábito de consumo, vais ter que passar a ser novamente uma pessoa com menos capacidade de escolha, com menos possibilidade de escolha, é algo que duvido que quem quer que seja aceite ir por aí, até porque seria uma revolução e não havia nenhum governo que não caísse no próprio dia, e o drama é que hoje em dia tu és governada por pessoas como tu, como eu, que vivem das redes sociais e não vivem de soluções a longo prazo. Um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é que temos um governo que está muito mais preocupado em resolver na hora o problema do que pensar a questão a longo prazo, como existe noutros países também, infelizmente, hoje em dia. Portanto, é muito complicado o que estás a sugerir. Talvez seja possível, eu acho que é muito complicado. Eu prefiro sugerir ou ir por encontrar materiais que sejam mais facilmente recicláveis e que permitam manter os hábitos de consumo, mas de uma forma que seja mais vantajosa para todos. E daí essa sugestão. E eu quero, sobretudo, agradecer a todos as perguntas, quero agradecer a honestidade e a franqueza, e gostava depois, não sei quem são os professores aqui que tratam desta aula, mas se tiverem a oportunidade, nós temos aqui uma loja aqui mesmo aqui atrás do Santini, teremos o maior prazer em convidar a turma a comer um gelado. Não é? E para finalmente poder comer os gelados na loja onde o Presidente come os gelados. É a mesma loja onde ele os compra. E o sabor dele é limão, framboesa e chocolate. Já agora sabe tudo já. Muito obrigado. Só queria agradecer ao Filipe pela excelente conversa, acho que foi muito interessante, acho que merece uma salva de palmas. Muito obrigado. Agradecer ao Ricardo e à Novo Verde e, sobretudo, agradecer à escola e convidar-vos a virem sempre ao mate, a verem exposições, assistirem a debates. Tenham o hábito de vir aos museus, que é muito importante para a vossa formação. Muito obrigado a todos.